A Globo, ela tem ela adora uma ditadura, tá? E, e ela faz, em certa medida, uma crítica à democracia burguesa pela direita ali, nesses episódios. Então ela conclui, por exemplo, que o Brasil precisa de uma tecnocracia e que essa tecnocracia, o modelo de tecnocracia é a China, tá? Então eles colocam isso, evidentemente que tem a Biaudi tá na Globo, ou seja, tem grana chinesa ali entre os patrocinadores dos programas, enfim, a China está entrando com tudo e, e isso é uma expressão disso, essa reverência à China, mas também tem uma questão política e ideológica colocada, do meu ponto de vista, que é esse que eu coloquei. Eu comentei com você no carro um episódio que eu tive na universidade, um dia que eu fui dar aula, encontrei um professor lá, e ele veio falar, Elias, um cara de direita, neoliberal, neoclássico, economista neoclássico, falou, Elias, é o seguinte, eu quero a China pro Brasil, né? Adorei o Fantástico, aquilo ali é o capitalismo que funciona, toda aquela história, não pode ser socialismo, né? É. Aí eu, pô, legal, cara, eu sinto meu tolerante com a diferença, tento ser um cara... a gente é mais, tenta ser mais radical no conteúdo do que na forma, né? Eu falei, cara, vamos começar aqui uma conversa séria sobre aquilo, né? Eu concordo com você e tal. Vamos lá. Você topa o status da Terra? Falei pra ele. Como assim? Ó, você viu que aquelas transformações urbanas na China, que você viu, por exemplo, que a Globo mostra como a Smart City, cidade inteligente, expansão metroviária, aquilo só é possível, não sei se você sabe, né? Mas aquilo só é possível porque a Terra foi estatizada na China. Eu falei, não. Aí o cara começa a balançar, né? O cara começa a balançar, é meio complicado, estatizar a terra, né? Essa coisa, tem um monte de proprietário aí, vai fazer como e tal, né? Eu falei, legal. Mas vamos deixar pra lá essa, né? Você topa, por exemplo, que os setores estratégicos da nossa economia brasileira, o setor produtivo, por exemplo, conglomerados privados, tal, todos eles sejam estatizados. Como assim? Na China, o que há de fundamental na economia, o que é de estratégico, aqueles setores que são responsáveis pela geração de ciclos de acumulação e por efeito de cadeamento da economia, são públicos. Você topa? Topa para estatizar? Ele ficou a terceira. Eu falei, tudo bem. Vai pensando aí, mas vou te dar mais um dado. Você topa estatizar o sistema financeiro brasileiro? Falei, aí também não dá, né? Falei, meu amigo, é o seguinte, na China só acontece essas coisas porque bancos públicos, o setor privado é coisa de 5% do sistema bancário, criam moeda para empresas públicas, ou seja, é o Estado prestando para o Estado. Isso explica, por exemplo, a velocidade com que a China imprime as transformações do país. Não é? Mas você não quer fazer isso? Tudo bem, tudo bem. Só você não quer a China para o Brasil. E a última coisa, você aceita o setor privado na coleira do Partido Comunista? Falou, como assim? Na China, qualquer empresa com mais de 500 ou 1.000 funcionários, a depender do grau de estratégia por detrás daquela empresa para o futuro do país, as decisões de investimento dela não são feitas pelo dono da empresa. O dono da empresa pode ter lucro, pode ficar rico e tal, mas quem vai decidir os destinos da empresa, o que ela vai produzir, é a célula do Partido Comunista dentro da empresa. O que é uma novidade no sistema chinês, que eu chamo de desenvolvimento liderado pelo Partido Comunista. O Partido Comunista sendo a palavra final na gestão das empresas. Ou seja, eu acho que as pessoas elas não conseguem sair, o Cobori, quando fala da China, sair da superfície. Né? Sim. Porque o que a Globo Fantástico mostra é uma coisa sensacional. Mas poucas pessoas vão fundo para dizer, olha, aquilo ali só aconteceu isso, e tudo aí por causa disso aqui. Desses 4 pontos e mais uma revolução em 49, né? Sim. Liderada pelo Partido Comunista. Então eles não... As pessoas não entendem muito isso, né? E eu acho que o papel nosso num programa desse, né? Com Vilela ou sem Vilela, tomara que o Vilela chegue logo. Aliás, Vilela, saudade de você, cara. Saudade, devo muita coisa a você, sabe? É desmistificar isso daí. Essa questão da China enquanto um país capitalista, só deu certo porque é capitalismo, quando na verdade é o contrário. Só dá certo porque é socialismo, né? Não sei que você teria mais a dizer sobre isso. Aqui só acrescentando aí, o que você está falando me fez lembrar, eu citei algumas vezes, né? Tem um livro agora, o último, do professor Michael Woodson, que chama O Destino da Civilização, né? Capitalismo industrial, capitalismo financeiro ou socialismo, né? E ele traz um dado interessante, e aí até relembrando, né, o debate que você fez, né, que a gente estava comentando aqui, David Ricardo, ele mostra que a economia clássica no século XIX, a preocupação do David Ricardo era justamente que o rentismo, né, pós-feudal não inviabilizasse o nascimento da indústria nos Estados Unidos, né, na Inglaterra. E o Ricardo, que era um
economista clássico, tinha essa preocupação. Então o professor Michael, inclusive, coloca isso aí para não dizer, ó, isso aqui é uma coisa de comunista, né, uma coisa socialista. Porque a preocupação na primeira Revolução Industrial e no nascimento do capitalismo na Inglaterra era que essa herança pós-feudal se tornasse uma classe rentista para uma indústria, um capitalismo que estaria nascendo. Lembrei justamente o que você falou, né? As propriedades das terras, os grandes monopólios, né? A detenção da infraestrutura pública que já existia, né? Durante o feudalismo, e que essa classe pós-feudal não virasse rentista, né? Não passasse a cobrar pedágios, aluguéis de terra, esse tipo de coisa, a utilização das infraestruturas que já existiam na terra, e inviabilizasse o nascimento do capitalismo, né? Então o professor Michael Hudson traz isso muito bem, que é exatamente o que você citou, que a China tomou cuidado que não acontecesse, né? Que uma classe rentista não inviabilizasse, não tirasse renda de uma classe produtiva que estava nascendo, obviamente, depois da Revolução Chinesa e a própria ascensão econômica da China. Então, tudo que poderia ser considerado uma classe rentista, a China transformou que o sistema financeiro ele não é para extrair renda de quem produz. O sistema financeiro é feito para fomentar, né, o setor produtivo. E tudo, infraestrutura pública, transporte, ferrovias. Então a China acho que tomou esse cuidado e eu achei uma sacada sensacional do professor Michael Hudson justamente colocar isso aí para nos dizer, ó, isso aí é uma coisa de comunista. Não, é uma coisa óbvia, né? Se você tem alguém que produz, uma indústria que está nascendo, ou no nosso caso, que a gente vai falar agora aqui, né, daqui a pouco da necessidade do Brasil se reindustrializar, é não permitir que forças que não participem da ascensão produtiva do país, da reindustrialização do país, extraiam renda de quem produz, né? E, infelizmente, com a financiarização da economia no mundo todo e tudo que está acontecendo nesse estágio do capitalismo, que é hoje muito mais um capitalismo financeiro, que esse capitalismo financeiro não viva da renda do setor produtivo. Mas a questão que eu acho, Cobori, complementando e colocando na roda de conversa, é que a financiarização ela não é uma anomalia, ela é o capitalismo. É o capitalismo. Ou seja, as pessoas colocam muitas vezes, os nossos amigos keynesianos eles colocam o capitalismo como diferente de financiarização, quando para mim, por exemplo, acho que hoje o capitalismo é financiarizado. Não existe outro capitalismo. Esse que é o ponto. Não existe uma outra dinâmica de acumulação hoje dominante no mundo a não ser financiarizada. E hoje, o que diferencia capitalismo e socialismo, existem várias diferenças, né? Várias, né? Poder político de novo tipo, poder político exercido por uma maioria da sociedade, o capital, a política ela embute o capital, ou seja, o capital não controla o país politicamente, apesar de ter capital. Setor público da economia e estratégia sob controle de Estado, o papel do Partido Comunista na gestão da propriedade, o surgimento de formas não públicas de propriedade, ou seja, que é a fusão do público com o privado, criando formas históricas diferentes de propriedade. Isso é o que diferencia hoje capitalismo e socialismo. Mas também tem uma questão que envolve o seguinte: o socialismo se diferencia do capitalismo também por conta da não financiarização. A China é uma economia não financiarizada. Então a China coloca $100 na sua economia para circular, por exemplo, para emitir $100 em moeda, mais de 90 yuanes, $90 vai para a produção de mercadorias e bens e serviços, muito mais do que isso. Nos Estados Unidos é muito menos, ou seja, porque boa parte é abocanhada pelo setor financeiro, abocanhada pela tesouraria das empresas para jogar no mercado financeiro. A Pfizer, por exemplo, é um caso que se trata muito a sua capacidade de inovação tecnológica caiu muito por conta do papel da financiarização na economia americana. Ou seja, parte do lucro da Pfizer não volta para o setor produtivo da empresa, para mais inovações, vai para o setor financeiro. Então, acho que tem essa questão que envolve a financiarização como uma diferença entre capitalismo e socialismo, que eu acho que é muito interessante. E mais do que isso, eu acho, Cobori, a China conseguiu construir ao longo dos últimos... São 72... A Revolução foi em 49. A China são 76 anos, que poucas pessoas não sabem, né? A média de crescimento econômico da China de 52 até hoje, 2024, 2025, é de 6,2%. O milagre chinês não começa em 78. Começa em 52. Mas o que eu acho que é interessante, que a gente tem que compartilhar aqui quando fala do Brasil, falar de futuro, porque em certa medida a China ela aponta rumos de futuro, né? É que a China constrói nos últimos 40 anos uma gigantesca máquina de previsão, né? Ou seja, a China tem... Ela cria inovações tecnológicas disruptivas como inteligência artificial e as possibilidades, a partir da criação de modelos, né? Que isso pode entregar, o Big Data,
o 5G agora 6G, computador quântico, eles pegam essas inovações tecnológicas e aplicam a planificação econômica. Então, o chinês hoje, por exemplo, uma pessoa que trabalha como um planner chinês, tem acesso real ao estado da arte da economia chinesa naquele momento, naquele minuto, naquele segundo. Né? Então, essa máquina de previsão, que também explica, por exemplo, essa capacidade gigantesca da China colocar 100 bilhões de dólares de uma vez só na economia, o que significa uma relação de outro nível de ser humano e natureza. Ou seja, o ser humano tem um domínio sobre a natureza tão grande que ele consegue ter uma capacidade maior de intervenção sobre o território. Né? Então, aquilo é uma outra forma histórica, eu acho, que as pessoas elas têm muita dificuldade em assimilar. Né? E que você muito bem lembrou no seu livro, resgatando Inácio Rangel, né? A capacidade de projetar planejar a economia. A questão e fazer do projetar, então, essa coisa do projetamento que nós falamos no livro, pessoal, então, o nosso último livro, China, Socialismo e Poder, né, que nós acabamos de lançar, é que eles alcançaram um grau em que essas inovações tecnológicas disruptivas jogam um papel tão grande em que o planejamento e o mercado puderam se fundir, ou seja, aquela diferença de plano e mercado já não existe mais na China. É muito clássica essa discussão do papel do planejamento e do mercado. Na China se fundiu esses dois elementos. Por quê? Porque a propriedade pública dos meios de produção ela está avançando sobre o setor privado da economia, então isso diminui a margem para a ação da lei do valor, né? E na medida em que existem modelos de inteligência artificial cada vez mais avançados, esses modelos permitem, por exemplo, substituir a formação de preços a formação de preços que seria do mercado. Então, o Mises, por exemplo, e o Hayek estão sendo, mais uma vez, atropelados enquanto teses, enquanto opinião na China hoje. Né? Enfim, cara, é um manancial de discussões que se envolve a China, assim, que eu acho super interessante. Mas eu queria só sair desse ponto da China, Cobori. Eu sou o host hoje, tá? Perceberam que eu sou o host aqui, o Cobori é meu entrevistado. Né? Brasil, cara, o que você está vendo no horizonte? O que a China também pode trazer? Abre para nós o que você acha do Brasil, essa questão da reindustrialização, projeto nacional. Qual que é o... Eu acho, e a gente tem conversado bastante, né, Elias, que a gente compactua praticamente da mesma visão estratégica, né, do futuro do Brasil. Acho que é por isso o Vilela colocou essa chamada, né, a China e o futuro do Brasil. O que a gente está vendo, na realidade, só a contextualização histórica, né? Esse acordo de paz que saiu agora entre os Estados Unidos e o Irã, ele basicamente está confirmando a nova ordem multipolar, né? Eu falei lá na posse do Trump que o Trump era um mensageiro aí do início do fim do Império Americano, né? E tudo que o Donald Trump fez no ano passado foi através de coerção econômica e não surtiu efeito, a guerra tarifária. Era bastante natural que ele iniciasse esse ano utilizando, como a gente brinca, eu sempre brinco, né, o famoso apelou perdeu. Ele viu que a coerção econômica não teria efeito, ele partiu para a força militar, né, da sua capacidade de projetar poder em qualquer parte do globo. Então fez o ataque à Venezuela e depois iniciou o conflito com o Irã. E agora esse acordo de paz que saiu essa semana aí, parece que foi inclusive divulgado agora os termos, né, desse... Humilhante. Humilhante. Isso aí, na realidade, ele é uma confirmação de que uma nova ordem multipolar está nascendo, porque esse acordo de paz saiu, obviamente, com a bênção da China, né? Até a última visita que o Trump fez à China, para você ver a diferença da diplomacia, não só a diplomacia russa, né, como a diplomacia chinesa. O próprio Xi Jinping, né, citando a guerra do Peloponeso, né, a armadilha de Tucídides. Então, ali mostra não só uma capacidade diplomática, mas um conhecimento da história para projetar exatamente que não se repita agora, né, ou seja, uma potência hegemônica em declínio e uma potência em ascensão como a China, para eles não caírem nessa armadilha, né. Então, ali foi um recado claro e mais claro ainda para que os Estados Unidos não se intrometesse, né, na questão de Taiwan, porque isso aí é uma linha vermelha para a China que, se ele se intrometesse, as duas potências iam chegar ao enfrentamento, né? Então, não coincidentemente, depois dessa visita do Donald Trump à China, ele queria chegar lá com mais cartas, né? Com a carta da vitória desse conflito, ele não chegou, então ele chegou numa situação já em desvantagem, né? Eu costumo brincar na mesa de pôquer, ele queria chegar para dar um all-in e não chegou, não tinha as cartas para dar um all-in, teve que engolir seco. Toda a diplomacia chinesa também fez o lado de massagear o ego narcisista dele, né? E o Donald Trump voltou
já numa situação de que ele estaria pressionado a fazer um conflito, mesmo ele ia tentar uma saída honrosa, né? Mas foi humilhante, né? Quando a gente está vendo esses termos aí. O Irã saiu muito mais fortalecido do que antes de ter sido atacado, né? E os Estados Unidos e Israel, que não participou, mas também saíram muito mais fraco do que do início. Então ali, claramente, é um ponto de virada de que realmente essa nova ordem multipolar está chegando, porque esse acordo de paz só saiu com a bênção nos bastidores da China, né? Então, o que nós, enquanto Brasil, o que eu acho que a gente tem que se preocupar? Que é o que todo mundo questiona, e às vezes você recebe críticas, como eu recebo, tudo é China, não, nós somos o Brasil, a gente está pensando no Brasil, o que é melhor para o Brasil. Obviamente, negociar com a China é difícil, porque é uma potência econômica, né? Assim como é difícil negociar com qualquer outro país que seja de uma economia maior que a do Brasil. Mas o Brasil, a diplomacia do Brasil tem feito um trabalho aí de ir navegando nisso, mas a gente tem que pensar no Brasil. Então, nessa nova ordem multipolar, quais serão as cartas que o Brasil tem, né, para negociar? Porque, obviamente, quando os Estados Unidos der esse passo para trás, que parecia que era o que ele tinha feito quando divulgou, né, o documento da nova estratégia de segurança nacional, parecia que os Estados Unidos estava dando a doutrina Monroe, eu vou dar um passo para trás, vou cuidar só das Américas aqui. E aí depois ele se envolveu nesse conflito. Mas agora, muito mais evidente que ele vai se concentrar no continente americano. Basicamente, ele está deixando a Rússia por conta da Europa, né, e os conflitos ali no continente eurasiano por conta da China, né, na Ásia. Então, nós, enquanto Brasil, a gente tem que se preocupar que os Estados Unidos vai se focar agora aqui. Então, para nós, enquanto brasileiros, vai ficar mais difícil. Essa é uma leitura que eu faço. Não à toa ele, infelizmente, né, existe uma possibilidade dele ir para cima de Cuba agora, né? Foi na Venezuela, vai para cima de Cuba, já está tentando minar a Colômbia e só vai faltar o Brasil, né? Como a única potência aqui que talvez não esteja 100% alinhado com os Estados Unidos. Então o Brasil precisa se preocupar nesse momento. Mas aí, aquilo que a gente sempre compartilhou, como é que eu tenho o poder de sentar na mesa e negociar tanto com os Estados Unidos quanto com a China? Se eu me tornar uma potência econômica também, como eu torno uma potência econômica? Exportando commodities? Nunca. A gente precisa de um plano de longo prazo, um planejamento de longo prazo para a gente ter um projeto de desenvolvimento econômico do país que esteja baseado na reindustrialização do nosso país. Porque, para quem não conhece muito a economia, né, a gente, por que os salários são baixos, por que a produtividade do Brasil é baixa? Porque nós somos desindustrializados, né? A grande produtividade vem através de agregar tecnologia e melhoria de processo em processos de industrialização nas indústrias, né? E isso acaba puxando toda a massa salarial de todos os setores da economia para cima, que é o que a China fez. Todos os países fizeram isso, né? Todos os países que tiveram chamado catch-up fizeram isso. E o Brasil não fez. Então a gente passa necessariamente por um projeto de reindustrialização do país, de investimento em ciência e tecnologia. Só que com essas amarras, né, que o consenso de Washington colocou no Brasil e a gente abraçou, é inviável, porque sei que você critica também, o discurso da austeridade fiscal nada mais se a gente for traduzir, eu quero tirar o poder do seu país, da sua nação, de utilizar o Estado para induzir a um processo de desenvolvimento econômico. Crescimento econômico todo mundo tem, né? Aí lembra da Conceição Tavares, né? O povo não come PIB, a gente tem crescimento econômico, mas crescimento econômico está indo para onde? Né? Está se concentrando renda. Então a gente tem que sair da visão de crescimento econômico e partir para uma visão de desenvolvimento econômico. Isso passa pela industrialização do país. Cara, e outra coisa, Cobori, complementando você, vai aparecer comentários aqui no chat, certamente, falando que a gente defende Estado, comunismo. Então, pessoal, eu desafio a quem discordar de nós aqui, mostra um caso para nós, Cobori. Está aqui, o chat está aberto, viu? Né, manda um caso aqui de países que chegaram na fronteira tecnológica, se industrializaram com austeridade fiscal. Se alguém mostrar para mim um caso de país que usou essa receita do Conselho de Washington, privatizou tudo, retirou o Estado da economia via teto de gastos, criou uma reforma trabalhista que precarizasse o trabalho às últimas consequências, o que mina o mercado consumidor, inclusive. Mostra um exemplo para a gente de um país que se desenvolveu sem Estado. Ou mostre para mim que existe que capitalismo é uma coisa, Estado é outra, o que, na minha opinião, o capitalismo é uma criação estatal, o mercado é uma criação estatal e a moeda são criações estatais.